boa tarde. Vamos lá para mais uma live. Hoje com a convidada Maquelis Medeiros, nos falando a respeito das barras de access. A Mac é facilitadora de facelift e de barras de access, é reikiana. Mas hoje ela vem nos falar um pouco a respeito das barras, esclarecer algumas dúvidas, se alguém tiver, e conversar, um bate-papo de troca também entre todas as pessoas que quiserem contribuir com essa live. Aguardando ela chegar. Eu estou aqui no meio da natureza, aonde eu digo que é a minha morada, que eu gosto muito, aonde eu reabasteço a minha energia. Vamos esperando. Continua sendo meio chato ainda fazer esse monólogo inicial. A Mac entrou. Agora vamos esperar ela fazer o pedido. Oi, Maquelis. A Cláudia entrou. Oi, Cauã. Beijo, boa tarde. Oi, Bia. Oi, tudo bom? Tudo. Tá pegando bem a imagem aí? Eu fico meio... Tá, deixa eu só iniciar também pelo Face. Vou fazer lá pra galera que nos segue no Método MB da Terapia da Autocura. Sim. Beijo, beijo, Cauã. A Cá já tá aí. Oi. A Cauã tá. Faz tempo que eu não vejo a Cauã, que saudade. Desde as constelações. Eu tô com saudades das constelações também. Também. Bom, Bia, então... avisar para o pessoal aqui que nos segue na terapia da autocura do Método MB, que a Bia me convidou para fazer uma live hoje, então vocês vão ver a minha imagem e só a voz da Bia, né? Sim. Pode começar, Bia. Tá, então eu começo. Começa tu aí, Mac, te apresentando de novo, que essas apresentações... sempre tem alguém diferente, né? Por enquanto estamos... eu, tu e a Cauã, mas fica gravado e quem não puder até agora, depois assiste, né? Eu te convidei hoje mais, assim, para te esclarecer um pouco mais a respeito das barras como facilitadora e como também uma pessoa que aplica já há algum tempo e também, de repente, dar uma palhinha do que tu vê de diferença entre o facelift e as barras, como é que é para ti. Certo. Né? Bom, então, pode começar falando do teu novo espaço, né? Já aproveitando e divulgando, enfim. Como pode melhorar? Estou muito feliz mesmo, estou muito alegre. Sim. Bom, gente, então, para quem for ver, né, que não me conhece ainda, eu sou a Maquelis Medeiros, tenho como formação base a fisioterapia, mas também sou pós-graduada em osteopatia, tenho um curso de Pilates Clínico Internacional. Mas uns tempos para cá, e não são tão pouco tempo, né? Eu venho numa caminhada de terapias energéticas, terapias quânticas que a gente chama. Porque eu percebi que o ser humano é muito mais do que um corpo, né? Que todo aquele paciente, que eu chamava de paciente na época, chega para mim com uma dor, mas aquilo é muito mais do que uma parte física, tem muito a ver com o sentimento, com a emoção, com o desequilíbrio energético. Então, tudo é um conjunto. Por isso que a gente até fala que nós somos quânticos, né? Cada parte interfere no todo. Sim. E esse ano, né, eu me tornei facilitadora de barra de Axis e de facelift energético, que são duas ferramentas do Axis Conscious, que nada mais são do que um conjunto de ferramentas quânticas que tem como objetivo expandir a consciência. E aí, já entrando, então, um pouquinho na questão das barras. O primeiro contato que eu tive com barras foi o ano passado, em outubro, eu acho. Sim, foi não. Início de outubro, eu estava muito na dúvida se eu ia fazer Theta Healing ou barras para associar os meus atendimentos de fisioterapia. E aí eu fiz uma sessão num local, não gostei, na verdade. Tipo,
para mim, eu fui para experimentar, porque eu gosto de primeiro experimentar para ver se eu vejo algum resultado, como é que eu me sinto, para ver se vale a pena eu fazer o curso para depois usar com os pacientes, né? Sim. Volto a repetir, chamava de paciente, hoje eu entendo que são clientes, porque ninguém é passivo, né? Existe sempre um processo dinâmico entre cliente e terapeuta ou facilitador, enfim. É só conceito mesmo. Mas aí eu fui, não vi diferença alguma, assim. Deitei, a praticante de barras fez ali os 20 minutos, que era, na verdade, um Sorteio, atendimento né? promocional que tinha. E aí saí de lá e disse, não vou fazer isso, porque é um curso que não é assim tão baratinho e eu não vi resultado, né? Eu digo, então, se eu não vou aplicar nos clientes, eu vou acabar não vou fazer. E fiquei naquele stand-by. Na época, tá, de repente eu vou buscar Theta Healing ou vou ver outra coisa. E aí eu lembro que a gente estava numa palestra do método MB, Terapia da Autocura, lá no Espaço Girassol. E a Cris Forneck estava dando uma palestra também a respeito de barra de axis, né? Sim. E aí eu lembro que, como eu tinha me desinteressado, eu não quis nem ficar na palestra, eu saí para conversar contigo, né? Pra gente acertar a questão do nosso curso. E aí tu me comentou, Mac, olha só, quem sabe ela faz em prestações, porque eu fiquei assim, poxa, mas é que eu não senti resultado aí, vou gastar essa grana assim numa coisa que eu não vi, não achei que valesse. Aí tu, mas daí tu me falando, né, nas condições, eu digo, tá, então eu vou conversar com ela. Porque, tipo assim, pensando bem também, se dividir assim e não é um custo tão alto se não der certo. Aí fui conversar com a Cris e a Cris me disse assim, tá, vem, vou te fazer uma sessão pra tu ver como é que é, uma sessão de 30 minutos. Sim. E aí depois a gente marca a classe. E aí eu lembro que eu fui pra sessão dela e já foi totalmente diferente, né? Eu cheguei na sessão, na hora ali, ela só me disse, e isso a gente aprende, né, como praticante, que a gente não precisa conversar com o cliente que está ali. Na verdade, ele que vai te dizendo o quanto é uma entrega dele, é uma escolha dele, é um momento dele. Então, ele diz como a gente tem que conduzir a sessão, né? Sim. E aí eu deitei, voltando um pouquinho a falar das barras, então, é feito através de toques na cabeça, né, na região craniana, onde são 32 pontos que a gente trata vários aspectos. Quando é tocado esses pontos, a gente acaba ajudando a liberar crenças limitantes. Então, tem pontos que é do dinheiro, da criatividade, tem pontos que é do corpo e da sexualidade, tem ponto que é da cura, que tem a ver com saúde. Enfim, são 32 pontos de diversos aspectos, né? E aí tá, deitei ali na maca, a Cris começou a tocar os pontos, né? Chamar os pontos, fazer o atendimento. Ali eu senti um engajamento energético diferente, que eu não tinha sentido a primeira vez. Eu senti. A gente começa a sentir alguns desconfortos no corpo, que nada mais são. Isso vai de cada pessoa, né, Bia? Tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que dormem, tem pessoas que choram. Então, depende muito de cada pessoa que tá ali na maca. Eu sei que aí eu comecei a sentir desconforto nas costas e eu lembro que ela fez alguns processos verbais daí, alto, e na hora o desconforto passou. E a sensação que eu tinha é que eu tava chorando grosso, assim. Eu lembro que eu pensei, de olho fechado, ai, que vergonha, eu vou molhar todo o travesseiro da terapeuta, né? Eu não tinha tanta intimidade com a Cris. Eu digo, ai, que feio isso. E aí eu passei a mão para ver no rosto aqui assim, e não, eram lágrimas energéticas. Não tinha escorrido uma lágrima. Só aí já me interessou muito. Aí depois dos 30 minutos eu levantei, eu acho que eu fiquei mais uns 30 minutos conversando com ela, porque daí ela começou a me ensinar as ferramentas, essas que a gente conhece, que eu já fiz várias lives falando com ela, contigo. Então, que são processos que eu não conhecia, esses processos verbais, né? Que é o interessante ponto de vista, como pode melhorar. Ela já me ensinou ali. E eu, como gosto de me engajar, saí dali e já comecei a utilizar, né? E aí eu percebi já pontos bem importantes da minha vida que se modificaram a partir daquele momento ali. Aí eu digo, não, então tá, é certo, vou fazer esse curso então. Talvez
a minha energia não se alinhou naquele dia com aquela outra pessoa naquele outro espaço. Mas aí eu percebi que Barras era uma coisa legal de se fazer. Aí, dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, por isso que eu não esqueço a data, eu fiz o curso. E a partir dali eu já saí assim, ó, eu fiz o curso no sábado, no domingo eu já estava fazendo nas pessoas da minha casa. Na segunda-feira eu já estava associando aos atendimentos de fisioterapia. E aí foi grandioso, assim, porque eu trabalhava muito em geriatria e pacientes com Alzheimer, com Parkinson, pacientes vegetativos. Então, assim, ó, ali eu comecei a ver pequenos detalhes. E uma coisa que eu acho bem importante falar para todo praticante, né? Não só como facilitadora, mas como colega, assim, é importante a gente trocar, né? Porque toda vez que a gente deita na maca para receber as barras, para correr as barras, a gente acaba liberando crenças que a gente nem sabe que tem. Então, às vezes, isso é de uma forma muito leve, que a gente nem percebe o que está liberando. Só que com o passar do tempo, a gente vai vendo as modificações. E eu assim, ó, então toda segunda-feira, religiosamente, eu ia trocar. Eu abria um horário na minha agenda e eu ia até o Espaço Girassol trocar lá com as alunas da Cris Cornec, né, com ela. E ali, eu comecei a me engajar com os outros processos corporais do Axis, né, porque esse, na verdade, é um processo mais mental. A gente limpa crenças limitantes com o objetivo de abrir espaço, né. Eu não gosto de dizer assim, ó, vai tirar a tua memória. Não é isso. Quando tu tá ali, é como se fosse um computador que tá lotado de informação e que começa a girar lentamente. Quando tu vai lá e recebe as barras, tu libera espaço. É como se tu colocasse coisas que tu não utiliza mais numa lixeira. E aí, pra tu poder ser quem tu é mesmo, né? Então, tu libera crenças. Isso vai melhorar teus relacionamentos, a forma como que tu enxerga o teu trabalho, melhora o sono. Já foi comprovado cientificamente que pessoas que fazem barras diminui depressão, diminui ansiedade. Crianças com autismo também já foi comprovado uma melhora assim na questão de se relacionar. E eu acho que melhora a comunicação em todos os sentidos, né? De qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente se comunica através levando em consideração muitos julgamentos, muitas crenças, e eu acho que é nisso que as barras meio que liberam, né? E é leve, né? Tanto que o mantra do Axis é: na vida tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E essa questão da facilidade é nesse sentido que quando a gente deita ali para receber a sessão, a gente começa a liberar sem ter aquelas catarses ou de ficar voltando no trauma e drama. Pelo contrário, né? O Axis Consciousness, ele quer que a gente expanda a consciência e libere, que ele acredita que essa realidade do trauma e drama é uma única realidade. Quando a gente tem infinitas possibilidades, a gente pode criar a nossa realidade. E aí, assim, né? Para quem me acompanha desde aquela época, pode perceber o quanto a minha vida mudou. Eu já venho de outras ferramentas quânticas, sou reikiana, fiz o curso de cura quantum, que a gente era até colega, nos engajamos muito com constelações familiares. Eu acho que tudo associa e agrega. Mas o que eu vejo no Axis, e por isso eu me identifiquei muito, a rapidez com que as coisas acontecem. Eu não vejo o Axis como um salvador, mas eu acredito que o Axis nos possibilita ferramentas que nos abrem para perceber outras possibilidades, até com o uso de outras ferramentas, né? Mas é como se o Axis te ensina a fazer processos verbais e limpa espaços na mente que te abrem para tudo, né? Que às vezes as soluções das coisas não vêm do Axis, vêm de outra pessoa, vêm de outra atitude, vêm de uma outra ferramenta. Enfim, eu acho que é nesse sentido que eu me engajei tanto com essas energias. Eu vejo, sim, eu lembro da primeira vez que eu recebi, foi como se ele tivesse complementado tudo que eu vinha fazendo nas constelações, porque nós vínhamos de um processo de constelação bem constante, né? Participando, eu participei duas de grupos vezes semanais, né? Exato, né? E depois todas as outras pessoas. Então eu lembro que quando me foi ofertado,
É porque em 2016, quando eu optei em fazer o curso dos cristais radiônicos, eu tinha uma dúvida muito grande entre fazer as barras, né, e os cristais. Na época não tinha muita divulgação. E como eu já vinha trabalhando com acupuntura, todas essas coisas, eu acabei optando pelos cristais radiônicos. Então, e depois passou, eu nunca recebi. Aí recebi de uma cliente minha, que me ofereceu, ela veio de Campo Grande, tinha se tornado facilitadora de barras, e me ofereceu, e eu digo, tá, eu quero. E foi assim, ó, ela me ofereceu 20 minutos, né? A gente não conseguiu fazer 1 hora, só que nesse 20 minutos é como se tivesse dado um estupim. E eu não sabia nada sobre as crenças limitantes, sobre os pontos, nada, né? Então, assim, o que aconteceu comigo foi uma coisa muito espontânea, porque eu não tinha nenhum condicionamento, não tinha nenhuma expectativa a respeito das barras. Deitei para receber. Ela não fez nenhum processo verbal comigo. Eu lembro que ela disse não podia ouvir música, né? E ela, como estava ainda iniciante também, ela ficava seguindo no celular que ela tinha, né? Aonde era para ir colocando a mão. Então, e para mim foi um estupim. De repente, eu tive visões mentais de processos meus que vinham das constelações e foi incrível. Chorei, me emocionou, teve algum ponto que ela tocou e eu nem, até hoje não sei qual era, porque na hora, né? Sim. E aí aconteceu isso, essas coisas assim comigo em relação às barras, né? Mas eu ainda percebo assim, ó, Maqui, que as pessoas têm que estar abertas, mesmo que as barras possam acessar tudo isso, se eu sou bloqueada e não me permito, né? Então eu acredito que tudo lógico para ti, as barras, por isso eu até te chamei para a gente fazer essa live, porque eu sei toda a tua gratidão em relação a tudo isso e todas as tuas mudanças que eu acompanhei, né? E lógico, eu digo, hoje eu até botei no Insta sobre isso, despertar. Comigo aconteceram vários despertar, né? E também tive um despertar nas barras no momento que eu digo que foi um estupim, né? E gosto muito de aplicar barras. Gosto bastante de aplicar nas pessoas e percebo isso que eu quero que tu fale depois sobre a diferença das barras do facelift, né? Porque eu percebo diferença na aplicação. Né? É bem nítida a diferença na aplicação. E, lógico, cada vez que eu aplico, eu recebo junto, porque eu aprendi a baixar as barreiras. Então, e essa semana passada aconteceu uma coisa muito incrível, justamente com o facelift, né? Porque eu baixei tantas as barreiras que de noite eu tive um resultado que depois eu remeti ao facelift. Como pode melhorar? Então, enfim, né? Mas eu vejo isso, né? As pessoas também têm que estar abertas porque, né? Senão a coisa não flui, é óbvio, mas não o que pode ser, né? Tá, pode continuar. Eu acho que isso que tu falou é bem importante, é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração e tem muito a ver com o Access Consciousness, que eles dizem assim, ó, nós como seres humanos infinitos, né? Nós como seres infinitos que somos, a gente tem a capacidade, a possibilidade da escolha, né? Então, eu acho que é por isso que existe esse protocolo, que sempre, eu como facilitadora e antes como praticante, escutei das facilitadoras. Não conversa com o cliente a menos que ele converse contigo. E a gente sabe que quando a gente está recebendo, quando a gente está aplicando as barras, 99% do que a gente está sentindo não é nosso, porque a gente se engaja energeticamente, né? E isso é em muitas terapias, no Reiki, tu como mestre de Reiki sabe disso e usa, e, enfim, né? Diferentes terapias acaba acontecendo isso, mas isso é um ponto bem interessante. E aí, mesmo que tu esteja sentindo, tu não tem que falar, expor, a menos que a pessoa te dê a liberdade para isso. E mesmo que não fale, aquilo está sendo liberado, não precisa, né? É bem uma questão energética mesmo. Agora, com certeza, vai depender muito de cada um, e cada um tem o seu momento, né? E aí tu me falou da questão do despertar, né? Eu, por exemplo, foi que nem eu falei, eu tive o primeiro contato, não senti nada, deixei meio que tinha desistido, aí em outro momento veio de novo a informação, que foi tu que me trouxe, aí fiz com a Cris,
gostei, senti resultado, fui fazer o curso e a partir dali eu não larguei mais de mão das barras para trabalhar nos meus clientes. E eu vejo que cada um tem uma resposta, né? Sim. E eu acho assim que quanto mais a gente trabalha o racional, e aí pode ser só um ponto de vista meu, mas pessoas que são muito cognitivas, muito racionais, têm mais dificuldade de baixar as barreiras para receber. Com certeza. E aí então é o tempo delas, talvez assim, ó, aquelas que são persistentes, de repente vão fazer 2, 3, 4 sessões e aí vão começar a ver um resultado mais eficiente. Às vezes quem está ao redor já percebe as mudanças. Sim. Que é tão sutil e tão leve que às vezes quem está de fora consegue perceber e a pessoa em si não recebe. E aí a gente volta a falar dessa questão de que cada um tem seu tempo, né? Eu, para mim, foi isso. Sábado eu fiz o curso, domingo eu comecei a aplicar em casa, na segunda eu estava trabalhando com isso. E a gente pega de exemplo a Cris, por exemplo, que foi minha primeira facilitadora e atua também. Ela disse que levou meses até ela começar a aplicar. Aí tu pega, por exemplo, o cofundador do Access Consciousness, né? O Dan diz que a primeira vez que ele ouviu falar em barras, ele meio que ficou até meio com raiva do anúncio que ele viu. Ele viu um anúncio e ele disse assim, e ele estava numa fase da vida muito ruim, ele estava pensando até em suicídio. E aí ele pega e diz que, jura que vai ter facilidade de alegria e glória da onde? Olha a vida que eu tô levando, não tem como funcionar uma coisa dessas. Estão prometendo uma coisa que não existe. Não nessas palavras, mas foi mais ou menos isso. E aí passa-se um tempo, ele tá folheando o jornal e ele novamente vê aquele anúncio. Daí ele diz assim, bom, deve ter alguma coisa. E aí até ele comenta, né, que tudo aquilo que a gente meio que repulsa num primeiro momento, a gente deve olhar para aquilo, porque aquilo sempre tem algo grandioso pra gente. E aí ele disse que na segunda vez que ele viu o anúncio, ele disse, de novo esse anúncio, quer saber, eu vou ir lá. Mas ele disse que foi mais como uma forma de polarizar, assim, né? E acabou se encantando e virando o cofundador, né? Das barras de Access. Das barras não, do Access Consciousness. Então, cada um tem seu tempo, né? A Gabi, por exemplo, também estava falando na live comigo que ela foi despertar depois de, acho que mais de um ano que ela fez e não usou a ferramenta. Começou a achar assim, não pode ser tão fácil assim. E aí eu vejo como é o nosso racional querendo manter o controle, né? Que a gente nem se permite sim, às vezes tentar se entregar. Eu percebo assim, a Cris, por exemplo, conta a história dela que ela foi direto para o Access, né? E se embrenhou, né? E continua até hoje, né? Tu vinha de uma caminhada. A tua caminhada já era outra, então tu já vinha de uma caminhada, então eu acredito que às vezes quando a gente abriu algumas portas, fica mais fácil absorver, né? Então, é isso que eu percebo. Eu sou uma pessoa, tu sabe, bastante racional. Então, eu gosto, como eu te disse, eu gosto de aplicar, mas eu continuo usando ele com meus outros métodos, né? Mas o que eu posso te dizer assim, o que despertou em mim? Essa consciência de escolha, né? Então, essa consciência de escolha, isso despertou em mim. Hoje eu percebo que eu escolho e o que eu escolho. E também percebo, não mais assim, só numa teoria, né? Mas numa prática, que os resultados são resultados das minhas escolhas, né? A Cris tem essa terapia do presente, né? Então, ela mandou presente para nós uma vez, né? Que foi quando nós fomos fazer a nossa palestra. Mas hoje, quando eu vejo as divulgações dela, tudo de que forma serve para mim? Eu percebo que os meus presentes, eu tenho muitos presentes, né? Hoje foi um dia, contato com a natureza, isso para mim é um presente. Então, eu começo a perceber que eu ganho vários presentes no dia. Essas coisas me abriu, lógico, nós tivemos aquele grupo de gratidão, não é? Que tu também começa, através dessa soma, a gente começa a perceber tudo o que realmente a gente tem e que tudo que a gente tem é uma escolha, né? Lógico, no meu caso, que eu digo que eu sou meio resistente para algumas coisas, hoje também percebo as minhas resistências e vou atrás de por que essa resistência. Então, são esses questionamentos do Access, né?
Porque ele também, no momento que ele diz isso, tu não tem uma resposta pronta, porque tu limita, né? Tu limita Toda conclusão limita, né? A conclusão te limita só uma coisa. Então, no momento que tu pergunta, tu abre para 1000 possibilidades, né? Isso aí é física quântica, né? Mecânica quântica pura, né? Sim. E o que eu acho legal do Axis é assim, ó, que ele te traz para o estado de presença, né? A gente já vem, tipo, com o nosso grupo do método MB, que a gente trabalhava exercícios para trazer para o presente o tempo inteiro. A gente já vem dessa filosofia que a cura tá na gente, né? A autocura que a gente trabalha, que tudo tá na gente. A gente só tem que se abrir para poder perceber isso, né? Sim. E eu acho que é bem isso aí, porque o que acontece? As barras de Axis, elas te ajudam a expandir a mente. O que seria essa expansão de consciência que a gente fala? Nada mais é do que se abrir para todas as possibilidades, né? É começar a ver que tudo que está ali pode ter algo bom pra gente. E é fazer pergunta para que as coisas venham. E daqui a pouco, assim, tu falou do nosso grupo de gratidão, que para mim é grandioso, e todo dia eu tenho um presente daquele grupo, né? E eu tenho certeza que as coisas que eu ando conquistando é uma soma de diversas... Por isso que eu digo, o Axis Consciousness hoje é uma escolha, né? Virei facilitadora de barras, de facelift, trabalho com todos os processos corporais que eu aprendi no curso dos 3 dias de corpo, mas mas isso também, esses processos verbais me abrem para poder dar valor. Por exemplo, esse grupo de gratidão, de repente, em outro momento eu ia dizer assim, mas olha só, eu tô com uma vida tão corrida, né? Não vou fazer. Não, mas eu entrei e olha quanto presente eu tirei de lá. Ou outro grupo, e aí a gente tá falando de coisas que é acessível para qualquer pessoa hoje, né? Entrar em grupos de, não digo autoajuda, mas que trabalham com questões energéticas. Agora, na quarentena, isso possibilitou, porque tem sempre algum grupo, alguém oferecendo alguma coisa, né? E eu acho que é isso. Daqui a pouco, o que o Axis fez? Fez eu expandir para poder enxergar possibilidades em tudo que é situação, né? Sim. É aquela coisa, é assim a pergunta a cada batida do coração, ver possibilidade em tudo que surge na nossa vida, seja uma pessoa, uma discussão, um filme, enfim, a gente se abre, expande a consciência mesmo, né? Sim, com certeza. A Déia falando da energia positiva. Tem várias pessoas aí. A minha prima entrou, a primeira vez que eu vejo ela aí. Gratidão. Eu não consegui ver nada, porque eu estava aqui bem envolvida falando contigo. A Andréia, tem outras pessoas que eu acho que são tuas seguidoras, enfim, tem umas pessoas aí. Gratidão a todos, né? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, vai colocando, daqui a pouco a gente fala. Agora é a hora, né? E sabe que eu percebo assim, eu não sei se tu consegue pontuar, né? Porque tu fez o curso de barras e fez o curso de facelift. Por exemplo, eu consigo pontuar direitinho os saltos quânticos que eu dei, né? Tipo, com o curso de barras, eu fiz no sábado, na terça aconteceu uma coisa na minha vida pessoal, que tem a ver com o meu trabalho lá na Casa Ramiro, né? Que eu queria muito participar de um grupo que tinha, e eu sabia que tinha alguns pré-requisitos. Eu teria 5 anos de estudo para poder chegar. E aí, na terça-feira, eu cheguei lá e eu recebi o convite, né? Tipo, depois de Então, olha o salto quântico que foi. Eu teria mais quase 1 ano de estudo ainda, de engajamento de estudo. E aí expandiu de uma maneira que eu fui convidada para participar desse grupo que eu tanto queria. E facelift também, quando eu fiz com a Inês Flores, que foi uma coisa assim, o facelift é o meu xodó. Eu tô aqui falando de barras, eu sei da importância de barras. Eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que trocar, porque toda vez que que correm as minhas barras, e a gente pode pedir para elas correrem, né, Bia? A gente sabe disso. Mas tu deitar na maca e receber de alguém, se abrir para receber, é diferente, né? Não é a mesma coisa. Então, sempre que eu posso, que eu tenho a possibilidade, eu troco também. Porque eu acho que é grandioso. Mas o facelift é meu xodozinho, porque daí entra numa outra... Que é um outro... Eu acho que é bem pontual, para mim, pelo menos, né? Esse é o meu ponto de vista. É bem pontual a diferença das barras pro facelift. Tanto que em alguns momentos, nas barras, eu
eu sinto um desconforto e aí eu associo, e aí a minha mente lógica, que tem a ver porque se tá limpando alguma coisa, talvez às vezes gera um desconforto, né? Não é toda bagunça que é leve, até as coisas se acomodarem. Sim. A gente, no varrer a poeira levanta, né? Já o facelift, para mim, é uma energia. São 27 energias com aqueles toques, né? Que é um processo corporal. E que aquilo parece que é ameniza, é mais cheio de amorosidade. Tipo, a gente fica mais em comunhão com o corpo. Enfim, são coisas diferentes e eu acho que cada um tem seu significado. E esse significado muda também, né? De pessoa para pessoa. Sim, E com o facelift também. Eu tive o meu salto, não digo um salto quântico, mas eu fui para um novo espaço. Porque eu jamais me permitiria estar aqui ao vivo falando contigo do jeito que eu era crítica e achava que tudo tinha que ser perfeito e ficava julgando a minha imagem. E eu lembro que eu saí da classe de facelift fazendo vídeo ao vivo para postar no meu Insta. E para mim isso foi muito grandioso, porque olha o quanto eu ia deixar de estar contribuindo e de receber contribuição se eu tivesse fechada. E eu acho que é nesse sentido que o facelift te empodera, né? Ele começa a fazer tu enxergar o que realmente tu tem de potencial e não dá bola para tanta coisa que é só auto-julgamento e julgamento que a gente compra dos outros. Então eu acho que essa é a diferença para mim, né? Sim, eu não sei se tu... eu vou te dizer, Mac, no decorrer da minha vida, porque essa minha caminhada é uma jornada já bem compridinha, né? E eu tive muitos momentos de salto quânticos, muitos momentos de rever muitas coisas, né? A minha caminhada eu comecei com 33 anos, hoje eu estava pensando sobre isso, né? A idade que se diz que Cristo morreu. E ali é uma jornada que vem. Em cada momento tiveram booms, né? Em vários momentos tiveram booms. Em vários momentos eu vi, hoje, quando eu faço uma reflexão, eu percebo que tiveram coisas que já aconteceram lá nos anos 90 e que hoje estão com um boom, né? E que maravilha, né? Isso é maravilhoso que em algum momento isso aconteça. Porque eu lembro, assim, um primeiro espanto para mim, lá nos anos 90, foi quando eu peguei um livro do André Luiz, até comentei esses dias, que falava a respeito de chakras. Era um livro que era uma psicografia que tinha sido feita em 1950 e poucos. E eu recém estava entrando nesse mundo dos chakras, lá pelo final dos anos 80, início dos anos 90. Até do salto quântico, diz André. A Déia me mata, como pode ser mais divertido, atletas do salto quântico. Então, assim foi. Eu também, lá com 40 e poucos anos, dei uma guinada, larguei meu trabalho burocrático, que até então era aquela coisa de ter salário, de ter 13º. Eu vinha dessa caminhada de muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, eu já estava com 42 e vinha nessa jornada de ter aquela estabilidade. E larguei tudo, e fiz um giro enorme para entrar nessa área. Então, assim foi indo. Os florais, tiveram vários momentos em que as flores me faziam perceber coisas que estavam do meu lado e eu não percebia nunca, né? Passava direto. Então, foram vários saltos. E as barras e o facelift, para mim, complementam isso. É mais um momento de mais um salto e de mais percepções. Porque quando eu entrei nessa jornada, tinha um médico homeopata que nos dava cursos. E ele disse para mim, para nós, se vocês acreditam que vocês vão estar esvaziando a bagagem, tirem isso de ideia. Porque cada vez que vocês conseguirem resolver alguma coisa, a bagagem vai encher de novo. Na verdade, o que ele estava tentando dizer é que quando tu consegue ter uma ferramenta para te fazer um enfrentamento e resolver algum aspecto, tu já tem a possibilidade de ir resolvendo outros. E isso hoje, né, nessa pequena idade que eu tenho, eu consigo perceber exatamente isso. Em cada momento da tua caminhada tem alguma coisa, mas é muito bom quando tu começa a ter os resultados e que eles são efetivos e favoráveis, né? Tu vê que está valendo a pena e tu continua e ó. Muito participei e vejo claramente tua mudança, Bia de Zacal. Então foi assim, essa superação de imagem, de falar, aconteceu comigo lá naquela época. Porque foi quando eu consegui falar pela primeira vez na frente das pessoas. A faculdade eu iniciava dizendo para os colegas assim, eu sou nervosa quando eu começo a falar e não parava mais. Então eles diziam, imagina se tu não fosse. Né?
E assim vai, Mike, mas tudo eu vejo como um complemento e muito bem-vindo, porque ajuda a nós e assim a gente consegue ajudar os outros, né? Porque eu acho que essa é a grande responsabilidade da gente também, como ajudar o outro, né? De ter esse discernimento de como ajudar à medida que é permitido, é óbvio, né? Eu vi uma médica quântica falando uma coisa que agora tu falou, isso me veio essa clareza. Tipo, que todo mundo que trabalha com ferramentas energéticas, seja elas quais forem, né? Uhum. Reiki, constelação familiar, Sim, Axis, enfim, né? Tem a sua ferramenta. Além de ajudar o outro, quem mais se beneficia é a gente mesmo, né? sim, Tanto com na questão de certeza. saúde quanto na questão de vivência, de relacionamentos, porque não tem Uhum. como tu mexer na energia do outro sem mexer na tua. A gente sabe que existe, é uma troca sempre, né? A única Uhum. coisa que a gente tem de diferente é que talvez a gente estude e aprenda a técnica, né? E se engaje mais na questão de estudar. Mas quando chega alguém ali para tu correr as barras, a gente até no manual fala sobre isso, que é bom a Sim. gente trocar sempre com pessoas diferentes, porque cada pessoa que vai te fazer as barras, né? Tipo, botar Uhum. correr, vai limpar crenças que são as mesmas que tu tem. Então, Uhum. conforme tu vai mudando de pessoa, tu vai limpando crenças diferentes. Então, eu acho que isso Sim. aí muito lindo esse processo todo, né? Sim, não é. E eu percebo nas barras, assim, a diferença que eu vejo nas barras, já te É isso que eu ia te coloquei, vou perguntar. colocar. Eu vejo assim, a barra é como se eu estivesse trabalhando a parte mais densa. E eu sempre tive uma afinidade com trabalhar partes densas, né? Agora eu já não escolho tanto isso, mas sempre fui como se tivesse que limpar bem a casa, né? Essa sempre foi a minha afinidade. E o facelift, a tua menina dos olhos é o facelift, a minha menina dos olhos é o reiki. E eu vejo muita afinidade entre os dois, porque trabalha justamente isso, é a parte amorosa, é como se trabalhasse a energia do coração, e se tu parar para perceber, ele inicia bem na energia do coração. No timo ali, né? No O chakra primeiro cardíaco. toque é aí, né? Então aí a gente vem trabalhando toda essa amorosidade, esse acolhimento, é isso que ele me passa. Já as barras não. As barras é como se eu estivesse liberando toda essa parte mais densa que nós carregamos, né? Até porque é necessário, a gente estar num planeta onde a gente precisa ser um pouco deles. Então, senão a gente vai Não, flutuar. e aí, tipo, é uma questão muito de conceitual, né? Porque nossos pontos de vista nesse sentido meio que são parecidos. Porque, que nem Uhum, eu te digo, para mim é como se a energia que eu sinto nas barras às vezes gera um desconforto. Mas que eu uhum, nem percebia antes de ter tido uma sessão, antes de ter recebido uma sessão de facelift energético. uhum. Então, aí é que eu vi que existe um certo desconforto nas barras, que no facelift aquilo, tipo, flui. Eu sinto amorosidade, essa é a sensação. Eu lembro que teve uma cliente que disse assim, nossa, Má, que eu senti como se tu estivesse me abraçando. Pô, eu tava ali tocando no olho da pessoa, então, tipo, e eu Sim, sinto isso, acho que é por isso que eu me apaixonei tanto por esse processo corporal, que eu quis me uhum, engajar e virar facilitadora para poder trabalhar sempre com isso, né? E o mais uhum. legal é isso, que toda vez que a gente corre as barras de alguém ou faz uma classe, a gente se modifica junto, né? Sim, sim. O que eu sinto quando eu recebo, eu te falei, quando eu aplico, né? Quando eu recebo, eu flutuo, né? Eu digo, eu flutuo no aspecto de que eu fico ali em cima do corpo, percebo tudo que está acontecendo em volta, mas eu não sinto vontade de interagir com nada que está em volta, né? Eu fico naquele momento meu único de estar me sentindo extremamente leve, né? E isso as pessoas que eu aplico também me dão esse feedback. E um dia desse eu apliquei no Matheus. Matheus, para quem não sabe, é meu filho. Eu apliquei as barras e no mesmo dia, mais tarde, eu apliquei o facelift. O comportamento dele para receber foi completamente diferente. Nas barras ele interagiu um pouco mais, no facelift ele não conseguia falar absolutamente nada. Ele De tão não. relaxado. Então é a mesma, provavelmente é a mesma, seja a mesma sensação que eu tenho de ficar num estado sim de relaxamento total e não querer interagir com o meio externo, né? É E ao muito mesmo interessante. tempo parece, pelo que tu tá falando, assim, como se fosse estar no estado de permissão, né? De se Uhum. permitir, de ir para vulnerabilidade, receber.
E é isso que também o Access Coach nos diz, que a gente tem que, quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente fica apto a receber, né? É ser, perceber, receber, que normalmente na nossa realidade a gente briga muito com esse tipo de coisa, a gente fica muito na emoção, no drama e no trauma. Então essas técnicas nos possibilitam ir para esse outro espaço aí, né? Como é que a gente não vai gostar, né? E querer fazer. Não. Que ótimo, né? Ótimo as pessoas que conseguem ser canalizadas e trazer isso para a gente, né? E a gente incluir isso no nosso trabalho e também levar para outras pessoas, para nós, para outras pessoas, enfim, para conseguir formar esses elos, para conseguir mudar, né, a humanidade de uma forma em geral, contribuir nessas mudanças, né? Isso é muito bom, muito mesmo. Porque na verdade a gente muda a gente e com essa mudança a gente serve de convite para as outras pessoas mudarem, né? Sim. Porque até quem é muito racional, quando começa a ver a nossa vida se modificando, acaba olhando com mais cuidado, digamos assim, com mais carinho para isso, né? Com certeza, né? Eu não sei a quantas a gente anda aí, Mac. Tu tem horas aí? Olha, estou gravando aqui, tem 38 minutos. Quer falar um pouquinho do teu novo espaço, da tua nova eu tô assim, ó. Como pode melhorar? O que mais é possível que eu não considerei? Enfim, né? Agora eu tô, que nem eu digo, eu continuo com parcerias, com quem quiser fazer parcerias, porque são infinitas possibilidades. Mas atualmente, então, eu consegui me mudar, né? Era uma coisa que eu queria, mas que eu achava, eu ainda estava no interessante ponto de vista que era uma coisa muito difícil, que não ia ser tão fácil. E desde que eu entrei para a quarentena, começou ali, que quando eu entrei na quarentena, eu fui meio que parada nas diretrias onde eu atendia, né? Sim. E tu que me conhece, que a gente é parceira no projeto que a gente criou o projeto do Método MB, né? Terapia da Autocura. Tu sabe o quanto faz tempo que eu quero trabalhar mais com essas ferramentas e não atender só a físio, né? E de preferência trabalhar num local só, para não fazer tanta correria, porque já são 18 anos correndo de um lado para o outro. Só que sem a quarentena, o que acontece? Minha agenda era lotada, eu não tinha como olhar para tudo isso, né? Sim. E com gratidão a essa quarentena e ao Covid, me desculpa quem achar que eu sou louca, mas enfim, sou grata sim, porque eu criei muita coisa grandiosa, ainda estou criando, escolho criar mais. Me afastaram das diretrias, né? Por uma questão de cuidado. E eu comecei, além de fazer mais trocas, que aí na época eu estava morando ali no Partenon, e aí eu comecei a fazer trocas com a Márcia Charão, que acabou sendo a minha segunda facilitadora da classe de barras. A gente fazia troca, às vezes, 3 vezes por semana, né? Facelift e barras. E muito processo verbal. E aí juntou assim, ó. Foi a gente associou eu associei várias ferramentas, né? Os processos verbais do Axis, o nosso grupo da gratidão lá, que a gente fazia aqueles exercícios. E aí eu já fui relacionando esses exercícios para isso. E na época eu comecei a buscar um novo local para morar, né? Foi que acabou que a gente se mudou para aqui, para a Zona Sul, que era um lugar onde eu sempre quis morar. E tem um espaço onde eu desenvolvi. Então, vou desenvolver todos os meus trabalhos e aceitar parcerias, né? Tem até nome já o meu espaço aqui na Assunção. É o Espaço Maqueles Medeiros Facilita, né? Porque a ideia é facilitar a qualidade de vida. E aí, facilitar em todos os sentidos, né? Com fisioterapia, com pilates clínico, com o nosso método da terapia da autocura, com o meu novo projeto, que eu acho que vai ser mais para final de agosto ou setembro, com a Bebi lá de Caxias, que é o Rap com Elas. Já estou fazendo grupos online com relaxamento, fazendo classes aqui. Enfim, estou muito apaixonada, né? Sou muito grata a tudo isso, né? Sim. E com certeza foi graças a muitos processos verbais e muitas trocas. E tudo que a gente vai construindo, que nem tu disse, né? Não acontece de um dia para o outro, assim. A gente vai fazendo toda uma caminhada de construção, mas eu acredito que com os processos verbais, eu tive e as trocas de barras e facelift, eu tive um catalisador para que as coisas acontecessem de uma forma diferente. E é muito louco, porque não foi tudo muito rápido, assim. Eu estava conversando até. Eu fiz aquele curso Sendo Você num sábado. Naquele sábado saiu uma negociação. 15 dias depois eu tive um outro curso, o mesmo curso Sendo Você com outra turma, com outra classe.
E aí ali se fechou o negócio. Então foi tudo muito louco. Foi em 15 dias, tudo assim. Claro, né? Já vim olhando coisas, enfim. Mas eu acho que esse outro curso, sendo você, que a gente faz online, como a gente faz só facilitação e cada grupo é um grupo diferente, as pessoas que estão ali se engajam energeticamente, eu acho que também, acho não, tenho certeza que me levaram para um outro espaço que catalisou mais rápido ainda as coisas, sabe? Então eu acho que é isso, é uma associação de coisas e tá todo mundo. Eu acho que melhorando um pouquinho essa questão de Covid, né? Pela questão de não poder juntar grupos grandes. Depois a gente vai fazer alguma coisa, né? Algum workshop do Método MB por aqui. E continuo com as parcerias nos outros espaços também, lá com o Espaço Girassol, já falei com as gurias. Enfim, né? Estamos abertas a todas as possibilidades que possam ser de contribuição para a gente, para os outros. Sim, com certeza, lógico, a gente abre várias possibilidades. Todos que tiverem de portas abertas também a gente está lá, né, com essas possibilidades. É óbvio, é como tu diz, é isso, te ouvindo falar também essas questões, é o que a gente prioriza, é o que a gente almeja, não é? E óbvio, né, tu vai buscando, as coisas vão acontecendo à medida que tu vai permitindo, né? Sempre eu acredito muito nessa questão de permissão, porque é isso que hoje eu observo também na minha vida, né? O que é importante para mim, por que os meus resultados, por que é o que é importante para mim. Porque sempre tu busca, né? Tu escolhe. Exato, né? De repente alguém almeja um carro e eu almejo uma árvore, tu entendeu? Então, cada um vai ter aquilo que almeja, um vai conquistar seu carro e eu vou conquistar minha árvore. Então, não tenho que questionar, por que eu conquistei uma árvore? Ou não, porque foi o que eu almejei. Então, eu acho que é sempre dentro do que a gente almeja, que são as nossas conquistas, né? Mas cada vez a gente vai conquistando mais, é óbvio, dentro daquilo, né? Eu, como digo, eu citei árvore porque eu digo, eu conquistei isso de poder ter, através, né, do Iradi, enfim. Hoje eu estou vivendo muito num meio onde eu gosto muito de estar, que é a natureza. Hoje pela manhã eu saí a caminhar no meio do mato, isso para mim é muita gratidão, muita satisfação, curtir isso, né? E olha como é louco, né? Porque agora tu trouxe um assunto que tem muito a ver com a nossa primeira live no início da quarentena, né? Que era o que a gente estava criando na quarentena. Pensa se antes disso tu ia poder te possibilitar parar uma tarde e tá aí, ó, fazendo live, que na verdade a gente tá aqui, de certa forma tá trabalhando, porque a gente tá sendo contribuição, mas também tá se divulgando. Então, ou seja, tu tá aí trabalhando no meio da natureza, né? Que mais é possível que a gente não considerou assim. Exatamente, porque sim, se fosse antes, eu estaria todos os dias trabalhando no estúdio sem coragem de parar com aquilo que eu já estava vendo que não era mais minha caminhada, né? Mas aí as coisas de alguma maneira é isso, né? Se a gente consegue ver que o universo de alguma maneira conspira a nosso favor, tudo muda de figura. A Cris, oi, Cris. Entrou. Então, acho que ela ouviu a gente falando nela e chegou. Então, tudo muda de figura, né? Então, o ano passado, por exemplo, lógico, aconteceu algo na minha vida pessoal, que foi encontrar o meu primeiro namoradinho, né? E ali o rumo da minha vida mudou completamente, depois de estar 17 anos tendo uma vida só profissional. Então eu passo a ter também uma vida amorosa, afetiva, e isso muda todos os aspectos da minha vida, inclusive o profissional, porque isso, como tu diz, hoje com a pandemia, eu venho para a casa dele, que é mais afastada, e é onde tem tudo que eu amo, que é a natureza, né? E, enfim, né? Eu também tenho outros projetos que daqui a pouco vão ser lançados aí junto com ele. Enfim, né, Maqui? Assim a gente é isso, a gente vai fazendo as escolhas. E eu acho interessante isso, né? A gente ir para a vulnerabilidade de aceitar o que a vida está nos dando. Porque o que acontece? Em outros tempos, quando, que tu falou, nem eu nem tu pararíamos uma agenda, e eu sei que a tua era lotada e a minha também era lotada, às vezes a gente não tinha dia para fazer os relaxamentos do grupo, né? Do Método MB. Porque as duas tinham agenda lotada e a gente não conseguia tirar um tempo para desenvolver uma coisa que a gente acha que a gente, tipo, para nós era grandioso, mas a gente não queria largar o certo pelo duvidoso, né? E aí vem uma pandemia que nos para. Nos para. A gente foi parado. E aí, que legal que a gente conseguiu ir para essa vulnerabilidade forçada,
mas criar algo a partir dali, né? Sim, Porque a gente já tinha essa escolha, a gente só não estava conseguindo dar o primeiro passo. E aí tem dos meninos da consciência, o Douglas sempre diz que a gente dá o passo que o universo bota o chão. E na verdade é exatamente assim. A gente, e aí não é como crítica, mas como constatação. Esse papo assim, ó, não tenho tempo, não posso. Gente, isso é só um interessante ponto de vista, né? E o sim, nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, ao invés de usar essas palavras que só são distração para a gente deixar de fazer aquilo que a gente gostaria, que a gente escolhe fazer, quem sabe começar a ir para as perguntas, né? Já que a gente está fazendo aqui a live é sobre axis, sobre barras, comecem com as perguntas, né? Do que é possível em cima de cada situação, porque a gente sabe que é possível, né, Bia? sim. Um ano atrás, onde é que a gente estava? Com certeza não era tu aí no meio da natureza e nem eu no meu espaço na minha casa, entende? Então acho que tem grandiosidade em tudo, né? A gente tem que se permitir. Sim. A É ideia ali escolher. é escolher. É escolher, óbvio, né? Que existem momentos que a gente meio tem um medo, mas aí a gente tem essas ferramentas que diz assim, não, eu não vou permitir o medo, eu vou acionar a minha coragem. Então, eu pelo menos tenho feito isso. Toda vez que vem uma ponta de medo em relação a alguma coisa, eu aciono a minha coragem, que é a minha fé, né? Que é tudo associado, é tudo uma associação. Então, acho que é isso, né? Eu tenho gratidão por esse momento, né? Algumas pessoas em volta de mim passaram por momentos difíceis em relação a isso, mas o que a gente vai fazer? Isso acontece, não tem outro jeito. Para mim, foi um momento de muita reflexão. Para mim, tem sido um momento de muita construção também. Então, A eu luz tenho chegou. gratidão. Eu tenho gratidão a esse momento, eu tenho gratidão a essa nossa quarentena e tenho tentado me recriar nela mais uma vez. E aí, a gente que estava falando que nós temos várias ferramentas quânticas, né? Sim. A gente tem uma responsabilidade, e pelo menos eu me acho com uma responsabilidade, né? Que é tentar me engajar de uma maneira positiva e olhar para aquilo que é mais belo e buscar o que é grandioso, porque quando a gente faz isso, a gente ajuda a melhorar um pouco mais o mundo, né? Que ficar no trauma e drama, no julgamento, vibrando na escassez, na verdade a gente traz mais maldade para o mundo, né? Então, no momento que a gente tenta fazer algo diferente dentro dessa situação, não é porque a gente está sendo insensível, é porque a gente já tem esse senso, né, do todo, de que se a gente está indo para um lado mais de elevar a frequência, a gente vai ter mais gente fazendo isso com a gente, né? Acho que é isso aí. Eu digo que, na verdade, eu pego uma programaçãozinha lá de dar bastante risada, eu dou várias risadas. Então, acho que é essas escolhas que a gente tem que fazer, né? Raio de sol na minha comadre, sim, aqui atrás, né? Eu escolho esse lugar aqui quando eu estou aqui para fazer as lives, porque pego os raios de sol. Eu acho que é essas escolhas que a gente tem que fazer, em vez de ficar vendo coisas que vão nos levar para um pessimismo, né? A gente tem que começar a ver coisas que nos dão possibilidade de melhorar, nos recriar. E a pergunta é essa, né? A pergunta: como eu posso melhorar? O que eu posso criar? E começar a perceber, porque daí as coisas começam a vir e a gente só tem que olhar para os lados e conseguir ver essa grandiosidade que é esse momento, né? Que é esse sol batendo nas minhas costas. Como pode melhorar, hein? Só assistindo daqui. É. Eu não sei se quem tá aí tem alguma pergunta a respeito de barras, tem alguma dúvida. Tá todo mundo aí. Alguém colocou algumas perguntas, não, né? A maioria não perguntou nada até aqui. Só dá um coraçãozinho. Voltando a essa questão que tu falou, né? A gente associa, tu também falou aí que tu associa ferramentas. Eu também associo. É importante, como facilitador, eu tenho que deixar claro isso, que a gente não mistura, por exemplo, música, cristais, no mesmo momento. Mas eu acho não é a palavra, é meu ponto de vista, que quando a gente agrega numa sessão, deixando claro, né, o momento de correr as barras é o momento de correr as barras, mas tu associar uma ferramenta com a outra, eu acho que beneficia o cliente, e eu faço isso também, e tu também tem essa pegada, né, de não fazer uma coisa só. Claro, se a pessoa chegar e disser, eu só quero barras,
Mas, por exemplo, eu atualmente, barras, eu faço tipo um combo, barras e facelift. Às vezes eu corro barras e faço outro processo corporal. Ou termina as barras, tu tá vendo que a pessoa tá precisando ali, que algum chakra tá pedindo, alguma cor, aí trabalha o reiki. Mas, claro, sempre em momentos distintos, né, da sessão. Para que uma ferramenta não brigue com a outra, né? Porque as barras, na verdade, é para pôr para fora. E tem algumas ferramentas que calam, tipo a música cala, né? O incenso cala. Então, para uma não brigar com a outra. Mas não quer dizer que não possa ser feito. Né? Sim, esses métodos ajudam na ansiedade com certeza. Sim. Tem até alguns, se botar no YouTube lá, barra de axis e ansiedade, tem até artigos falando sobre isso. Tem uma... Eu até já postei no meu Face um vídeo do YouTube do Dan fazendo uma entrevista com uma neurocientista, se eu não me engano. E aí ela até traz dados, né, do quanto um grupo com ansiedade e depressão, o quanto modificou com uma sessão de barras, gente. Foi feito exames e na hora mostrou no cérebro a diferença. Assim, com uma sessão já porque diminui a ansiedade. A ansiedade só é uma consequência, né? Não é uma causa, porque normalmente a pessoa ansiosa, ela tem medo, entre aspas, do futuro, ela está muito no futuro, né? Pelo menos todos os estudos dizem isso. Sim. Então, isso está ligado ali nas limitações, ali nas crenças limitantes, né? Isso está muito vinculado a isso, e as barras trabalham dentro das crenças limitantes, então... Né? Sim, ela tem problemas de... Eu não lembro qual é agora, mas ela tem, sim, tem relação... Tudo tem alguma relação, né? E a ansiedade nada mais é do que não estar no presente, né? Quando tu corre as barras... A gente tá falando das barras porque hoje é esse o assunto. Sim, porque o reiki ajuda também. Relaxamento ajuda muito, baixar a ansiedade. Respiração. Mas, enfim, como a gente tá falando das barras, o que acontece? As barras fazem com que tu te conecte mais com o momento presente. E quando a gente está em estado de presença, a gente não está tão preocupada projetando coisas para o futuro. E a ansiedade é isso, né? É estar vivendo já o futuro. Então, na verdade, para quem tem, por exemplo, crise de ansiedade, as barras são excelentes. E eu ainda acho que o facelift também, tipo, chega a ser mais do que... Mas isso é opinião minha. Ela tem lúpus, é isso, eu não conseguia lembrar qual era o nome da patologia, mas é lúpus. E quanto tu falou de agregar, tu sabe também que eu agrego, né? Mas eu não agrego no mesmo momento. E eu tenho um grande problema, né? Porque para mim não basta dizer não pode. Porque eu preciso saber por que não pode, né? Eu digo, isso era da minha época, que os pais diziam assim, não faz isso, porque não pode, e ficava aí. Eu nunca consegui ficar só nisso. E aí, nos meus cursos que eu fiz agora, e do chus da acupuntura, né, da medicina tradicional chinesa, ali ele dá uma explicação para ir, não diretamente para as barras, mas que me reportou para as barras, né? Porque ele disse que se tu coloca muitas agulhas num corpo, tu começa a brigando. Exato, né? Energia para tudo que é ponto, então tu não concentra. E aí tu dispersa muito. E aí, lógico, me remeteu logo às barras. Eu digo, é óbvio, se eu botar uma agulha no corpo, tratar a cabeça, os pontos da cabeça, quer dizer, vai pirar ao invés de melhorar. Lógico, eu já faço uma fantasia em cima disso, mas enfim, mas tem relação. Né? E, na verdade, é exatamente isso que eles falam. Por exemplo, é muito citado a música, né? Porque... O que acontece? Se tu ouve uma música de uma frequência relaxante, tu vai calar, né? Sim. E, na verdade, quando tu corre as barras, tu quer levantar os pontos para poder liberar eles, né? Destruir, descriar. Então, é preferível tu, vamos supor, quem é praticante de barras, for correr em alguém em casa, até é interessante botar um filme, assistir uma novela, ver um noticiário, porque aí olha o que tu levanta de ponto de vista e julgamento. Aí tu tá ali aplicando e tu tá liberando isso, destruindo e descriando. Então, tem uma explicação do porquê. Mas eu digo... Pode falar. Não, eu digo no caso de associar, não ao mesmo tempo, mas tipo na mesma sessão em momentos distintos, né? Estamos com 21 minutos restantes.
E não, e quanto a isso, realmente, tudo tem uma explicação, uma lógica, e tudo tem frequência. Então, é isso. Quero te agradecer muito, muito, muito. Foi Eu ótimo. também. Todos que tiveram presente. Eu acho que fica sempre uma coisinha, mas de repente, daqui a um tempo, a gente faz